TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Muito boa tarde, queridos amigos. Que Jesus nos abençoe a todos nesta tarde. Então, para a nossa reflexão conjunta, temos então a lei do progresso, que é uma lei divina ou natural, o que significa que é uma lei criada pelo nosso Criador, Deus. E por isso ela é divina. Então, vamos iniciar. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, iguaizinhos, mas com todas as virtudes adormecidas. Esta é a nossa vantagem. Simples e ignorantes, mas nós temos cá dentro de nós as leis inscritas por Deus, adormecidas. E a nossa tarefa é despertar essas leis que existem em nós para nossa felicidade. Aguardando o despertar com o objetivo de atingirem a perfeição por mérito próprio. Nós vamos atingir a perfeição e perfeita felicidade, mas com o nosso trabalho. Cada um de nós vai ter que trabalhar para alcançar esse nível evolutivo. Mas, existe um mas. O orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos na nossa caminhada ao progresso moral, retardando a evolução. Então, o orgulho e o egoísmo são as maiores chagas da humanidade, porque nos comprometem imenso com a lei e nos leva a cometer erros graves. O orgulhoso é aquele que se sente acima e olha o seu próximo de cima para baixo. Portanto, ele é a pessoa mais importante para ele. Ele é importante para ele. E o egoísta é outra chaga, porque ele só pensa nele também, indiferente ao seu próximo. Lembremos-nos que Jesus deixou o ensinamento de amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O que significa isso, amar o próximo como a nós mesmos? É fazer a ele exatamente aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. Então, se assim fizermos e pensarmos, não temos razão para errar. Vamos sempre fazer ao nosso próximo aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. Então, é muito racional. É fácil de entender. Portanto, não temos desculpas. A lei do progresso aplica-se a indivíduos, sociedades e ao planeta como um todo. Tudo progride. E a reencarnação é o mecanismo pelo qual o espírito acumula experiências. É vindo aqui. Porque aqui não é o nosso plano. O nosso plano é o espiritual. Esse é que é a nossa, aí é que está a nossa origem. Nós pertencemos ao plano espiritual. E encontramos-nos aqui para trabalharmos junto do nosso próximo. Nós só evoluímos junto ao nosso próximo. Por quê? Porque aprendemos a amá-lo. E isso é essencial. Jesus vem-nos simplesmente ensinar o amor. E é isso que nós temos, com urgência, a aprender. A amar-nos uns aos outros. O nosso progresso depende dessa aprendizagem, dessa vivência com o outro. Começar a adquirir amizades
com aqueles que estão próximos de nós. De desenvolver a amizade uns com os outros. E não nos permitir jamais animosidades. Que são as animosidades? São não mais do que maus entendimentos, equívocos de relação, equívocos, melindres. E como facilmente as pessoas se melindram umas com as outras. E isso é péssimo. Começando por nós, se somos nós que nos melindramos. Nós adquirimos vibrações negativas nesse pensamento e nessa atitude que nos vai originar doenças. Porque são vibrações muito destrutivas. E por isso, o que nós devemos cultivar, sim, simpatia, amizade. Conversando, ouvindo, deixando que esse amor fraternal se desenvolva entre nós. Isso é o progresso. Portanto, a reencarnação tem esse objetivo. É um mecanismo pelo qual o espírito acumula experiências. Vimos aqui uns com os outros adquirir essas experiências, transcende limitações anteriores. O que significa isto? Transcende limitações anteriores. Significa que vem com uma reencarnação ou várias reencarnações com provas e expiações. Vem aprender. Então errou. Agora vem passar pela mesma circunstância que fez o outro passar. E vai perceber o que causou no outro. Isto é a aprendizagem. É a lei de Deus a funcionar sobre nós. Portanto, aprende o amor a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Esta é a lei do progresso. É o amor. E nós, à medida que começarmos a mudar as nossas atitudes, dentro destas linhas, nós vamos perceber melhor ainda. Porque em nós há umas sensações, emoções extraordinárias, que é a prova de que agimos corretamente. Nós vamos sentir que estamos corretos. Uma consciência tranquila, em paz, gostando de tudo e de todos. Isso é extraordinário. Então, isso é progresso. O progresso ocorre a nível intelectual e moral, sendo o moral o mais importante para a evolução espiritual. Aí está. E esse é, seguindo a orientação do desenvolvimento da moral, da relação do amor uns com os outros, que nós vamos nos sentir felizes. Vamos entender o que é, de facto, felicidade. E como, de facto, o Evangelho tem razão. Ou seja, os ensinamentos do Cristo. Ele veio para nos facilitar a nossa caminhada. Ele veio com muito amor por todos nós. E temos agora à nossa disposição o Evangelho que Ele nos deixou, que são os seus ensinamentos, mas Ele não nos pôde ensinar tudo. Mas prometeu-nos que nos enviaria um Consolador. E esse Consolador é a nossa doutrina espírita. Agora sim, já com maior desenvolvimento intelectual e de entendimento, nós já podemos ser esclarecidos através da doutrina espírita, que no tempo em que Jesus esteve, nós éramos seres ainda muito atrasados e ignorantes. Então nem compreendíamos mais ensinamentos, mais esclarecimentos. Hoje, nós temos a doutrina espírita, que nos vai esclarecer tudo aquilo que necessitamos para evoluirmos este nível
correspondente ao planeta Terra. E à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai subindo de patamar e adquirindo novos conhecimentos para a felicidade dele. O progresso intelectual é contínuo. Nós gostamos muito de aprender. Vamos à escola, vamos à faculdade e o objetivo máximo é chegar à faculdade. Porque lá, de certeza absoluta, que vamos aprender muitas mais coisas interessantes. Então, nós podemos aprender. Isso é inato no ser. Sim. Mas, só que o intelectual é fácil porque pegamos num livro, estudamos, lemos várias vezes ou uma só vez e ficamos entendendo. E acumulamos conhecimento. Mas a moral é muito mais difícil. Por isso, o intelectual vem primeiro e o outro vem no fim e, às vezes, muito distanciados. Depois, cabemos nós, com as nossas provas e expiações, para refletirmos e percebermos o que podemos e o que não podemos fazer. A lei do progresso é uma lei natural e divina que impulsiona todos os seres e coisas ao progresso. Isso é inato em nós. Nós sentimos naturalmente necessidade de evoluir e de aprender. Porque as leis estão inscritas na nossa consciência e elas nos impulsionam nessa direção. É um dos pilares morais da codificação de Allan Kardec. Sim, Allan Kardec adicionou à doutrina espírita o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele nos desperta para a realidade do espírito que somos nós. Nos esclarece imensas coisas. O Livro dos Espíritos, o Evangelho, são livros básicos para a nossa evolução, que nos ajudam imenso. Portanto, precisamos nos interessar, procurar, ler, estudar e perceber, de facto, como é o mecanismo da vida real. O espírito evolui de um estado de ignorância para a sabedoria e pureza. Deus criou-nos simples e ignorantes, mas vamos atingir a elevação espiritual. Então, temos uma caminhada longa para realizar. Deus não nos quer ignorantes toda a vida. Não, Ele quer que progredamos e que conheçamos as suas leis. E perceber a grandeza de Deus através das suas leis. Kardec perguntou aos espíritos muito elevados o que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, que foi criada por Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Não é? É o que todos nós nos sentimos aqui na Terra. Infelizes. E quando algum índice de felicidade nos chega, ela desaparece também rapidamente. Porque nós estamos só sintonizados com a matéria, interesses de ordem material. E nós precisamos é de desenvolver em nós a espiritualidade, que é essa que nos faz felizes. Então nós vamos aprendendo todos estes esclarecimentos, a pouco e pouco. E vamos nos interessando e percebendo como é o mecanismo da vida.
Quando Jesus disse, batei e abri-se-vos-á, mostrou-nos os caminhos para o conhecimento de todas as leis da criação. Bater às portas espirituais é buscar com interesse de aprender, é aplicar o esforço todos os dias, é orar e vigiar. Então, bater e abrir-se-vos-á é quando nós despertamos para a espiritualização de nós próprios. Nós começamos a pensar quanto eu gostaria de aprender, mas não sei aonde, não conheço ninguém, mas eu gostaria, e começa de facto a sentir esse interesse. Precisa agora orar, fazer uma oração a Jesus e dizer-lhe, como se estivesse a falar com um amigo que gostaria de aprender algo mais sobre os ensinamentos do Cristo. E logo se aproximam de nós espíritos que desejam muito que nós, de facto, nos aproximemos para a nossa felicidade, não é? Aproximemos do conhecimento, dos ensinamentos do Cristo, da doutrina espírita. Isto é o bater. Quando nós queremos, nós sim sentimos essa necessidade e tudo fazemos para o conseguir. Porque isso vai acontecer. Se for verdade que nós de facto queremos isso, nós vamos ser ajudados e intuídos. E às vezes basta uma simples palavra de alguém que nós captamos e percebemos já por onde iniciarmos. E a nossa caminhada inicia-se às vezes por acaso. Não é por acaso, não. Nós estamos receptivos, a ajuda nos chega e nos orienta. Portanto, é isso. O que é necessário é, de facto, nós desejarmos, sentimos necessidade de nos espiritualizar. Porque a vida de matéria deixa cada vez mais um vazio existencial. A pessoa procura, vai, distrai-se, mas volta para casa vazio. Continua a sentir falta de algo que não sabe o que é. Esse vazio é justamente isso. A falta de espiritualização. Nós somos seres que não prescindimos da beleza do espírito, de trabalhar essa beleza, de sentir aquela paz duradoura, uma paz de consciência, uma harmonia interior, um bem-estar. Nós queremos isso tudo, mas precisamos saber como adquirir. E só o conhecimento é que nos vai, então, esclarecer como o conseguir. Temos que, de facto, demonstrar interesse em aprender e fazer o esforço todos os dias. A lei natural divide-se ao infinito e mostra-nos toda a vida envolvida no amor. É isso, que é a fonte de toda a beleza. Jesus pede-nos para vigiarmos e orarmos, porque nesse clima nos encontraremos frente a frente com as leis naturais que nos protegem. Porque Jesus pede-nos para vigiarmos e orarmos. Vigiarmos o quê? O nosso pensamento, as nossas palavras e as atitudes. Se nós vigiarmos o pensamento, percebermos que a ideia que nos surgiu é negativa, então nós vamos mudar o pensamento. E estaremos mais atentos às palavras que dirigimos ao nosso próximo, porque vamos refletir antes de agir. Portanto, nós temos que educar os nossos pensamentos. Perceber que podemos ser arrastados negativamente pelos nossos pensamentos. E mesmo também, porque nós estamos sob a influência negativa, principalmente negativa, de
espíritos que nos trazem esses pensamentos, que nos fortalecem os pensamentos, porque são semelhantes aos deles. E eles se sentem atraídos para nós e então só nos trazem ideias negativas que nos vão prejudicar. E nós precisamos estar bem atentos a isso, a esses pensamentos, para não lhes darmos guarida. Nós temos que ser fortes e saber selecionar o que nos vem na nossa mente. Ao longo das 24 horas, os pensamentos variam quase ao minuto. Nós só conseguimos manter um pensamento muito mais longo quando temos alguma preocupação. Aí ficamos centrados naquilo que nos preocupa. Fora isso, o pensamento não para e varia imenso, imenso. E precisamos estar atentos a isso. Por isso, Jesus pede-nos para vigiarmos e orarmos. E devemos sempre orar, pedindo proteção, inspiração, para que não nos deixemos arrastar. A harmonia na mente é lei natural. O natural é nós termos uma harmonia na nossa mente. Estamos em paz, uma tranquilidade imensa. Isso é o que é o natural. De onde vertem todas as qualidades. A tranquilidade de consciência é uma lei natural. Quer dizer que a consciência nada nos acusa. Não erramos. Isso é ótimo. É lei natural por refletir o céu dentro de nós. É essa paz interior. É o céu. Aqui na Terra. A alegria é uma face da lei natural de Deus. E quanto ela nos faz felizes. Manter uma alegria permanente é impossível no nosso nível evolutivo. Impossível porque nós não nos esforçamos para a manter dentro de nós, não é? Mas esse será o estado que todos nós vamos alcançar um dia. De uma alegria permanente em que nada nos agita. Não importa o que nos aconteça, não nos perturba. E isso é um estado espiritual muito, muito elevado. Kardec volta a colocar nova questão. O homem tira de si a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado do ensinamento. O homem desenvolve-se por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Desenvolve-se por si mesmo, naturalmente, porque ele tem as leis que estão a impulsioná-lo a trabalhar, a despertar as leis que estão em nós. Mas nem todos progridam ao mesmo tempo. O único espírito que nós temos conhecimento, revelado por Emmanuel, o espírito Emmanuel, o benfeitor, que Jesus foi o único aqui pertencente à Terra, quer dizer, o responsável pelo nosso planeta, por nós, que fez a sua elevação direta para Deus. Portanto, se ele o fez, qualquer ser o pode fazer. Não foi excepcional, não foi um privilégio, Deus não lhe deu privilégio nenhum. Fez o mesmo connosco. Criou o simples e ignorante e inscreveu as leis na consciência dele. E ele fez a sua caminhada. Então não é impossível, não é? O progresso é a força de Deus na intimidade das criaturas. Deus existe em nós. Essa força são as leis. Tudo cresce pela lei que determina o despertamento de qualidades espirituais por vontade de Deus. Isso, a nossa evolução processa-se assim, pelo despertamento das leis que existem em nós. Ninguém detém a marcha do progresso. Ninguém. É escusado tentar, porque vai sofrer as consequências. E de que maneira?
Deus fez tudo perfeito, sem nada faltar, pois Ele é todo perfeição. É imutável nas suas qualidades, é omnisciente. Ele não muda, Ele sabe tudo. Foi Ele que criou tudo. Ele nada iria fazer imperfeito. Na intimidade de tudo que saiu das suas mãos, magnânimas e santas, está a perfeição. Está a sua marca, porque foi Ele que o fez. O que notamos imperfeito é por erro da nossa visão. O progresso é luz espiritual, que pode nascer dentro de cada um. É luz, é bem-estar, é harmonia, é isso. Mas, cada um no centro da vida. Mas com as bênçãos do Criador que se encontra em toda a parte. Exatamente com a influência de Deus. E o centro da vida, ele fica localizado no nosso coração e na nossa consciência. O homem desenvolve-se por si mesmo, expressando a parte que lhe diz respeito. É isso. Fazer a nossa parte, que é esperado. Conquistando a sua felicidade, mas tudo vem de Deus. Porque foi Ele que idealizou tudo o que existe. Desde a criatura a tudo o resto que existe. Portanto, em tudo está Deus, existe Deus. Quem tentar impedir as leis naturais passa a ser servo dessas leis. É óbvio, vai sofrer as consequências. E muito grandes. Reencarnações bem dolorosas. Pela ousadia de tentar impedir as leis determinadas por Deus. Para aprender com humildade a servir à vontade de Deus. A obediência, temos que obedecer às leis. Com os seus atributos divinos, expressando-se em todas as direções da vida. Eu já percebi que... Novamente, Kardec colocou aos espíritos elevados. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, é a sua consequência, mas nem sempre o segue. Quer dizer, o conhecimento, obviamente, ajuda ao progresso também, porque o esclarece e o ajuda a compreender o que deve e o que não deve fazer. Nesse sentido. Instruir é bem mais fácil do que educar. É óbvio. Foi no sentido de promover a elevação moral que a doutrina dos Espíritos veio com o objetivo de educar e instruir. É o que ela faz. Ela instrui-nos e educa-nos. Ela esclarece-nos. Esclarece-nos o que realmente é tão importante que nós saibamos, para darmos a direção correta à nossa vida. Sabemos que não morremos, o corpo é que morre, o que se destrói, o próprio. O espírito continua eternamente numa outra dimensão. Em várias dimensões, porque à medida que progride, ele vai subindo de patamar. É isso. Aliás, no início, as escadas simbolizam justamente isso. A nossa evolução é de grau em grau, subindo de patamar, subindo de patamar. Cada patamar, a criatura é mais feliz, mais segura. Isso. Mas, óbvio, nada se adquire sem trabalho, não é? A educação trata de harmonizar os sentimentos que são, a princípio, animalizados e somente o tempo, os problemas, as dores, os variados infortúnios, têm o poder de mostrar à alma a necessidade de se modificar, adquirindo com os infindáveis esforços as qualidades morais que o Evangelho indica para nos salvar de todas as agressões do mal. A nossa educação é toda na base do Evangelho do Cristo. Porque foi isso que Ele veio fazer de nós. Há 2000 anos, e nós ainda não demos um grande avanço. Em 2000 anos, nós não avançamos muito do tempo em que Ele cá esteve. Portanto, precisamos de educar o espírito, a alma, para
avançarmos mais rapidamente. Porque nós estamos, assim, às portas de mudarmos de ciclo espiritual. Estamos quase a lá chegar. E queremos todos ficar para esse ciclo, evoluindo, aprendendo mais. Estamos quase lá. Vamos ter que trabalhar para não sermos mandados para outros destinos mais infelizes, para depois a despertarmos. A instrução sempre vem primeiro, porque traz em si aberturas onde a vaidade e o orgulho se aninham e crescem. O indivíduo quer aprender mais e mais e mais, para se valorizar, quer ser considerado, quer saber, daí o orgulho, considera-se superior ao outro. Mas é assim que se começa. Ela dá-nos uma satisfação, embora passageira. Ela é passageira, o conhecimento sem moral. Ele se envaidece e fica feliz porque adquire conhecimentos. E nós gostamos de adquirir conhecimento. É uma alegria, é bom sentir que se percebe, que se conhece, enfim, mas é passageira. Sem a moral, sem um progresso moral, aquela alegria, aquela paz do interior, aquele amor, ele não existe ainda. Existe mais, é o aspecto material da pessoa. Portanto, a felicidade não é feita dessas coisas, é sim da educação do espírito. Daí decorre o nosso grande interesse para nos instruirmos, sobretudo para desfrutarmos dos bens transitórios da vida. É isso. É muito bom saber, todavia, quando esse saber é disciplinado pelo amor. Porque o saber é, de facto, satisfatório. A pessoa gosta de saber, de entender. Quando se não consegue entender uma mensagem, a pessoa fica triste e, portanto, não se sente feliz. É bem melhor e capaz de nos levar para a libertação espiritual, o saber. É muito bom saber, todavia, quando esse saber é disciplinado pelo amor, porque o amor é que nos orienta, é que nos faz sentir feliz. E o amor é a lei de Deus. O homem que somente se instrui sem se interessar pela moral está correndo perigo. Não é? O homem que muito quer saber acha que é inútil essas coisas de fé. Essas coisas. É assim que é denominado. Essas coisas. Mas essas coisas é que de facto lhe dá a orientação necessária. E a pessoa está correndo perigo sem o amor, sem o Evangelho, tem tendências para realmente receber influências negativas dos espíritos que são negativos e que sentem-se atraídos para essas mentes também ignorantes. E, portanto, o perigo é realmente este. O risco é realmente este. É a tendência para sempre se fixar no mal, escutando as inspirações de espíritos ignorantes e sofredores, não é? As paixões inferiores passam a comandar o seu destino. É isso. E os olhos perdem a visão das leis naturais, dos direitos alheios, até onde podem chegar com os seus próprios direitos. Portanto, perdem a noção realmente do bom senso, porque para eles tudo é viável. Não têm realmente peias nos seus pensamentos, nas suas atitudes e, portanto, correm perigo. Não se preocupam com a moral, com o desenvolvimento interior de si próprios, não têm fé, não oram, não leem. Portanto, correm perigo. Corremos perigo se sim seguimos esse caminho, obviamente. Quem somente se instrui não se interessa em ajudar aos semelhantes. Absolutamente. A não ser para mostrar que é bom e caridoso. A vaidade, pela vaidade.
buscando sempre motivos de ganhar mais com a vaidade que se veste de muitas roupagens. Então, é isso. O progresso deve atingir todas as qualidades morais e espirituais, absolutamente. E certamente o físico também. O corpo também evolui à medida que o espírito evolui. Ele é mais saudável, ele é mais equilibrado, ele está mais de acordo com a evolução nosso, espiritualmente falando. Então, ele é Deus avançando, não para ele mesmo, mas para o despertar dos dons na intimidade das criaturas. Vocês me desculpem, mas eu vou ter de acelerar um pouquinho. Um pouquinho. Eu não sei porque é que este relógio anda tão depressa. É? Quando essas leis tornam-se de todo incompatíveis com o progresso, ele derruba-as com todos os que a querem manter. Aqueles governos ditadores que querem dominar os povos, que os exploram com isso tudo, isso é derrubado. Mais dia, menos dia. Derrubado completamente. Portanto, e assim será até que o homem se harmoniza as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos e não as leis para o forte em prejuízo do fraco. Evidente, tem de haver justiça e respeito. Essa é a lei de Deus. Portanto, aquele que não adere vai ter que ser afastado. Nós nem precisamos de ser o humano a fazê-lo. É a lei que o faz. Portanto, não adianta teimarmos porque o caminho é designado por Deus. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Claro. Nós temos de evoluir, quer queiramos, quer não. Se não o fizermos a bem, vai ser pela própria lei, pela força da lei, que nos vai impulsionar para a frente. Ele esclarece-se pela própria força das circunstâncias. Ok, das provações. Sofrendo, ele entende melhor. As revoluções morais, como as revoluções sociais, infiltram-se pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado. A história da humanidade mostra-nos tudo isso, não é? É assim que tem acontecido e há de continuar a acontecer. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas, que o atingem nos seus interesses materiais. É isso, só vê o aspecto material. Não consegue ver além. O objetivo que está por detrás, que é o despertar o ser humano. E sair dos interesses materiais. Precisa de se espiritualizar. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência, que do mal fazem surgir o bem. E não é? Não foi sempre assim que aconteceu ao longo das guerras. Depois delas, há evolução material, mas também espiritual, porque o ser humano aprendeu com o sofrimento. É assim mesmo que acontece. Ok, vamos para a frente. Estamos a caminhar para o fim. Consegui dar um avanço. Nós temos aqui o livro muito interessante de Leon Denis, que se chama mesmo O Progresso. O que é o progresso? Começa por definir o que é o progresso. Leon Denis diz-nos assim: o progresso é a aspiração pelo melhor. Todos nós aspiramos o melhor. Pelo belo, pelo bem. É isso, tudo isso nós desejamos. É a prova da existência em nós de um princípio superior, que é Deus, que é a lei dele. De alguma coisa grandiosa
superior, de algum grande, quase divina, que nos encaminha, que nos lança sempre para a frente, nos domínios do pensamento. Espera que eu vou... Nos domínios do pensamento. Eu com a pressa já estou... dos domínios do pensamento e da consciência. E isso é o progresso. Progredir é a missão do homem na Terra. É o seu maior dever. É aí que está a fonte da sua grandeza. É livre e responsável pelos seus atos, porque ele tem um livre-arbítrio. Ele não é obrigado a fazer o que ele não quer. Ele pode escolher, ele tem a sua escolha, mas também tem limites a sua escolha. Nós não podemos fazer tudo o que queremos, porque a lei nos controla, nos contém. Exato. Portanto, é aí que está a fonte da sua grandeza, a sua elevação é a sua própria obra. A nossa elevação é a nossa própria obra. É só isso. É só o que nós temos para fazer. É nos elevarmos, progredirmos. É a missão, é a nossa missão. É o que estamos aqui a fazer. Só que nos equivocamos muito nas escolhas, nas decisões. Pode-se observar em torno de nós essa lei majestosa do progresso através de todo o lento trabalho da natureza. Porque a nossa evolução também é muito lenta. Diz-nos Leon Denis, pois, mal, as coisas não estão a correr bem. Aqui. Diz-nos Leon Denis que a lei circular que preside o eterno progresso dos estados desenrola-se sem cessar nas esferas e em orbes cada vez mais engrandecidos. O que é a lei circular? Ele vai-nos descrever. Descreve a evolução como um processo cíclico e espiralado, onde cada nível atinge um grau superior de consciência e sabedoria, através de experiências reencarnatórias sucessivas. E nós podemos ver aqui, nesse símbolo, em que a evolução, ela começa em círculo pequeno e depois vai se desenrolando e vai subindo de patamar. Conseguem ver isso além? Consegue. É isso, a lei circular que preside ao eterno progresso dos estados. Portanto, o nosso progresso, a nossa evolução, dá-se exatamente assim, de patamar a patamar, sempre subindo. De início é mais lento, evidente, e depois começa a acelerar o progresso da criatura. O progresso dos seres é o resultado do seu esforço individual. Exato, a nossa parte que nós realizamos. A alma humana só pode realmente progredir na vida coletiva, em benefício de todos. A nossa evolução é feita em comum, juntos uns com os outros, na relação que estabelecemos, na amizade que vamos desenvolvendo, no amor fraternal. E aí é uns com os outros que nós vamos aprender, de facto, o amor e a fraternidade e a amizade. Portanto, isto é da lei mesmo. Deus determinou assim. Portanto, aproveitemos as relações para nos conhecermos melhor, para nos sentirmos amigos uns dos outros, fraternos. Ninguém é indiferente uns aos outros. Aliás, sente a atração. A gente gosta de estar junto um dos outros, não sozinhos. Necessitamos de conviver. Isso é absolutamente necessário. O espírito necessita disso. Portanto, nós vimos manifestar, no progresso dos seres é o resultado do seu esforço individual, evidentemente. Nós vimos manifestar-se a ação de Deus nessa lei majestosa do progresso que preside à evolução dos seres e das coisas. Diante das largas... Estamos mesmo no final.
diante das largas perspectivas da imortalidade, diante do espetáculo dos progressos e das ascensões que nos aguardam na escala dos mundos, as misérias da vida atual e as vicissitudes do tempo presente nada representam para nós. O que nos aguarda de felicidade, de conhecimento e de moralidade, nada se compara realmente com o progresso que nós vamos ter de atingir, quer queiramos, quer não, porque isso que vai decorrer a nossa felicidade. Conclusão. O selvagem evolui dentro do seu meio, até poder sair dele. O camponês, o simples, o artífice, evoluem até serem compatíveis com os meios em que vivem. É o que acontece connosco. Nós permaneceremos aqui até este meio ser incompatível com a nossa evolução. À proporção que as suas almas se aperfeiçoam, os seus cérebros enchem-se de conhecimentos. A sua educação aumenta, portanto, a sua moral aumenta. Avançarão para os meios que lhes ficam imediatamente superiores, o patamar acima, como consequência inevitável do seu mérito e trabalho, do seu esforço, evidentemente, e da obediência à lei de Deus. Então, esta é como se processa a evolução da criatura. Pelo nosso esforço, nós vamos atingindo patamares novos, conhecimento novos e moralidade também novas. E assim chegamos ao fim. Eu desejo muita paz para todos e boas reflexões para todos podermos mais rapidamente atingirmos a evolução. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Vamos então para a nossa prece de encerramento. Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina sobre cada um de nós e que veio até nós para trazer os ensinamentos da lei de amor, para exemplificar de forma sublime, para se sacrificar por todos nós. Obrigado, Senhor, por nos esclarecer. Obrigado por estender suas mãos amorosas a todos nós, convidando-nos a seguir-te. E é por isso que aqui nos encontramos nesta casa, que é a tua casa, este lar em que encontramos todos que fazem parte de nossa família espiritual. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos que chegaram sobre nós, nos envolveram, por toda a paz que foi derramada sobre nós. Divino amigo, que possamos seguir nesta jornada evolutiva com o teu amparo, com a tua luz nos guiando, para que possamos, Senhor, efetivamente progredir a passos largos, levando o teu evangelho em nossos corações e, sobretudo, praticando as tuas lições. Que possamos, Senhor, fortalecidos por ti, ser melhores instrumentos a cada dia, para que um dia possamos estar mais próximos de ti e assim colaborar melhor com a tua obra de amor neste planeta. Senhor, pedimos que estas bênçãos não fiquem só conosco, que elas possam também chegar aos nossos irmãos em humanidade, possam os animar individualmente e coletivamente, para que possamos construir a paz, a fraternidade,
para que todos juntos possamos, Senhor, ser os bem-aventurados que serão envolvidos por Teus braços. E assim, amado Mestre, profundamente gratos por mais esse encontro, pedimos que possa nos acompanhar, nos guiar, nos proteger, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.